Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 19, e somente o verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Glórias a Deus. Aqui nós vimos a respeito de Elias, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus e com sua palavra. Mas nós sabemos que ele chegou um momento da sua vida, com todos os feitos que ele tinha, chegou um momento em sua vida a qual ele ficou um pouco desanimado. Os irmãos conhecem, os leitores da Bíblia sabem do que eu estou falando. E aqui nós vamos falar nessa noite um pouquinho a respeito do desânimo, né? Das pessoas que servem a Deus, né? As pessoas que fazem a obra de Deus, muitas das vezes entra o desânimo. Isso, vamos dizer, não que seja normal, mas isso acontece no homem, na mulher de Deus. O desânimo pode entrar. E que nós possamos ter como referência essa passagem onde nós vimos que Elias, todos os feitos que Deus realizou através de Elias, mas teve um momento da sua vida a qual ele ficou desanimado. Glórias a Deus. Lá em Salmos, de número 42, verso 5, diz assim, ó: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aqui, a respeito, muitas das vezes isso acontece com nós. Muitas vezes vem aquela angústia lá dentro que a gente não temos como explicar, né? Sendo homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo um jovem de Deus, sendo um adolescente, sendo uma criança de Deus, né? Vamos dizer, às vezes vem aquele desânimo que a gente não tem explicação, aquela tristeza que tem. Muitas das vezes isso aconteceu com homens de Deus. Nós poderíamos falar aqui de vários homens de Deus, aonde Deus realizou muitos feitos através da vida deles, mas um dia entrou o desânimo. E aqui diz Salmo 42, verso 5, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Aqui nós podemos ver que a angústia, ela vem, tem coisas que acontecem em minha vida, em sua vida, que nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos contar para os outros o que está acontecendo. Às vezes entra aquela tristeza, né, que não deveria estar aqui, né? Às vezes não deveriam estar conosco, aquela tristeza, mas de um momento ou outro ela entra. Mas nós temos a palavra de Deus para nos meditar. Nós temos as Escrituras para nos meditar. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a qual nos consola. E muitas das vezes, quando você estiver abatido, desanimado, que parece que para você não tem mais saída, olha para cima, olha para o céu. Te liga um pouco, desliga-se desse mundo um pouco e olha lá para cima. Levanta os seus olhos para Deus. Porque muitas das vezes a nossa alma, né? Isso às vezes não é o corpo, não é o físico, às vezes é a nossa alma. A Bíblia diz que ela tem sede de Deus. Por isso que muitas das vezes vem essa tristeza, é porque nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo, daí vem essa tristeza. E aqui, só que nós temos um consolo, que é Jesus, que é Deus. Glórias a Deus. Deus não criou o ser humano para viver desanimado ou deprimido, mas para ter uma vida saudável e feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Só que nós como aceitamos a Jesus, nós como seguimos a palavra de Deus, nós temos um adversário, a qual luta 24 horas para que a gente venha ficar desanimado, abatido, oprimido. Mas Deus quer a alegria da minha vida e da tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, alívio para o cansado e oprimido. Aquela passagem maravilhosa, né? Jesus, ele é o alívio para o cansado e para o oprimido. Ainda bem que nós temos Jesus como alívio. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, diz assim, ó: Vinde a mim,
todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Jesus está nesta noite falando, venha para Ele. Se você está cansado, se você está oprimido, se você está angustiado, se você está com um fardo pesado em suas costas, venha para Jesus. Ele é o alívio. Ele morreu lá no Calvário. Ele deu a sua vida em remissão dos nossos pecados. Deus quer a felicidade do ser humano. Mas se nós não tivermos a persistência em ficar na palavra de Deus, o adversário nosso e adversário de Deus nos tira a alegria. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus, sabendo que Jesus, um dia ele falou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o Jesus. E hoje eu te apresento, se de repente você está angustiado, para nada mais serve para você. Nada mais tem valor para você nessa vida. Você está triste, desanimado, angustiado, depressivo. Mas Jesus fala, vinde a mim, venha para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. A luta ela vem diária. Nós somos alistados para uma guerra. Um dia nós viramos as costas para o nosso adversário, que é para o diabo, e se voltamos a Deus, então nós temos luta. Nós temos uma batalha. Só que há um consolo de Deus em meio à tribulação. Há um consolo, Deus está presente em meio à tribulação. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e o verso 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha só, glórias a Deus, para que nós possamos. Por que vem uma luta? Por que vem uma prova? Porque Deus só dá uma prova pequena. Deus não dá maior que nós possamos suportar. Deus nos dá uma prova pequena, para que a gente venha aprender, para que a gente venha ensinar, para que a gente venha ser professor, né? Porque sempre tem as pessoas que vêm às vezes angustiadas, não tem mais, não tem fé, não tem Deus, muitas das vezes vêm assim, e aí são consoladas por nós, através daquele sofrimento que nós passamos. E as pessoas vêm às vezes oprimidas, desanimadas, achando que para elas não tem mais solução. Aí começam a contar, relatar o que aconteceu na vida, o que está acontecendo na vida, né? Essas pessoas, aí nós falamos, não, já passamos por isso, eu já passei, irmão. Quantas das lutas eu já passei? Quantas das lutas eu passei quando eu estava ali naquela luta, naquela dificuldade, naquela cilada que às vezes mesmo eu caí, né? Aí eu achava, Senhor, não tem mais, não dá mais. Só que hoje eu venci, então nós vencemos, então nós que tiramos isso para nós, para que nós viemos a consolar, viemos ajudar. Por que eu estou aqui nessa tribuna pregando? Porque um dia eu passei tribulações, só que eu venci. Hoje eu posso dizer, qualquer coisa que você perguntar para mim, imaginar, eu tendo 55 anos, 56 estou fazendo já essa semana, muitas das coisas que você perguntar sobre angústia, sobre tribulação, eu já passei, irmãos. Só que eu venci porque Jesus me abriu uma oportunidade e eu aceitei. Um dia ele disse assim, vinde a mim, você que está cansado. Aí eu corri para a cruz. Nós devemos ter fé em meio às dificuldades. Qualquer dificuldade que você tenha, você tem que ter fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós não vamos vencer. Sem a fé na palavra de Deus, nós não vamos vencer. Nós temos que ter fé. Eu lembro aqui Jó. Jó era um homem. Era um homem sincero, reto, íntegro e temente a Deus. E se desviava do mal. Ele tinha essas 4 qualidades. Ele era um sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só que um dia, a Bíblia diz que Satanás chegou perante Deus e falou: não, deixa eu provar ele, deixa eu tentar ele, para ver se ele não vai blasfemar de ti, achando que Jó estava firmado nas riquezas. E vocês conhecem a história onde Jó perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu seu gado e não blasfemou de Deus. Então, e ele teve fé em meio a essa dificuldade. Olha só, era um homem sincero, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. Olha as qualidades de Jó. Não era pouca. Sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só que sobreveio para ele essa luta, essa dificuldade, para Deus provar para Satanás que Jó não servia a Deus por causa de interesses. Ele servia a Deus porque amava o seu Criador. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha só, os historiadores dizem que Jó estava ali, ele se vestiu de saco e cinza. Ele estava ali num sofrimento que o homem, o ser humano, não conseguia olhar para ele, para ver todo aquele sofrimento. Se coçava com cacos de telha, as feridas do seu corpo, né? Estava ali um homem que era reto, que era íntegro, que era temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, as qualidades. E muitas vezes nós queremos exigir muito de Deus, se nós não temos, às vezes, nenhuma qualidade dessa. Mas Jó, ele poderia dizer assim: não, poxa, eu sirvo esse Deus, como que ele permitiu que Satanás... Era uma permissão, Deus sabia até onde Jó podia suportar, por isso que Deus mandou, Deus permitiu. E aí ele diz assim: ainda eu verei a Deus, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha a fé desse homem. Um homem que era próspero, um homem onde ele chegava na cidade, as pessoas se inclinavam, as pessoas tiravam o chapéu. Lá vem o seu Jó. Era um homem de respeito, era um homem temente a Deus, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. Só que ele foi provado, mas uma prova que Deus sabia que ele poderia suportar. Glórias a Deus. Ele sabia, Jó sabia em quem ele cria. Ele fazia de Deus o seu refúgio. Tanto é que ele ficava ali, né, se coçando. Não blasfemava de Deus. Até a sua esposa foi ali, até praguejou, vamos dizer. Para com isso, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morra. Ele falou: falas tu como uma louca, né? Ele sabendo, olha só que homem de Deus. Só que ele foi provado, uma luta pequena, não é muito, nós não iríamos aguentar, mas Deus sabe, Deus só dá o que você pode suportar. Façamos de Deus o nosso refúgio. Lá em Salmos 91, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Dizer ao Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, nele confiarei. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glórias a Deus. A melhor proteção é a divina, irmãos. A melhor proteção, é claro que nós às vezes pegamos orientação. O pastor, perguntamos para o presbítero, para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, uma orientação, mas a melhor proteção que você tem é a divina. Essa não falha.
Deus não falha. O homem pode falhar, o homem pode prevaricar, o homem pode deixar a palavra de Deus, o homem pode prometer algo e não cumprir, mas o Deus a qual nós servimos, Ele cumpre. Então eu digo para ti que a melhor proteção que você deve ter é a divina. Está lá em Salmos, de número 121, verso 3, 4 e 5. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Glórias a Deus. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Deus não dorme. Por isso que a melhor proteção é divina. Enquanto nós descansamos, enquanto nós trabalhamos, Deus está cuidando dos seus, daqueles que temem a Deus. Os anjos do Senhor, eles estão guardando aqueles que temem a Deus, aqueles que têm aceitado a Cristo como o único Salvador, aqueles que têm temor ao nosso Deus. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então, irmãos, a melhor proteção que você deve ter, que eu devo ter nesses dias, é a proteção divina do nosso Criador, sabendo que Ele está lá nos céus. Glórias a Deus. Os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Glórias a Deus. Os anjos do Senhor que nos guardam, porque nós tememos a Deus. E os anjos do Senhor estão guardando. Então a melhor proteção que você deve ter nesses dias é a divina. Por quê? Porque os que confiam no Senhor não serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor não serão derrotados. Olha o que diz Salmos 125 e o verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então buscamos estar a nossa confiança em Deus. Você pode estar abatido, pode estar oprimido, mas nessa noite você vai sair daqui regozijando, sabendo que Deus está te guardando, sabendo que Deus quer o melhor para ti, sabendo que Jesus deu a sua vida, foi moído lá no Calvário em remissão dos seus pecados. É claro que depois de uma injeção numa palavra dessa, nós vamos para casa feliz, contente, amanhã quer vir voltar, mas você lembra, fica remoendo, fica, com essa palavra. Por isso que nós devemos estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus até é para ser diária. Por quê? Porque o Senhor, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus está conosco. Então Elias, ele estava ali, todos nós sabemos. Ele entrou ali numa caverna, ficou angustiado. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Lá em Tiago, se eu não estou equivocado, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha só, um homem. Que feitos que fez esse homem? Matou ali os falsos profetas da espada. Orou e por 3 anos não choveu sobre a terra, conforme a palavra Deus honrou. E de repente ele estava lá correndo do exército de Jezabel. Não era de Jezabel, ele estava fugindo do exército. Estava ali reclamando: Senhor, não sou melhor que meus pais. Senhor, estou cansado. Então ele estava abatido, estava oprimido. Glórias a Deus. Com todos esses feitos que esse homem fez, então quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós nesses dias difíceis, porque nós vivemos os piores dias de batalhas espirituais. Nós vivemos na fase até os piores dias. É hoje, não é naquele tempo, é hoje é espiritual. Só que Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. E estava ali Elias desejando a morte,
Com todos feitos, ele orou por 3 anos, não choveu. Matou-lhe os profetas, os falsos profetas, a fio de espada. Porque só queriam fazer o mal para o povo. Então ele ali colocou em prova, né? E Deus mandou fogo do céu, olha só, e consumiu o holocausto, as pedras e a água. E de repente estava ali Elias, querendo parar, desanimado. Um homem, Elias, você pensa, Elias, desanimado? Então nós, irmão, quanto mais eu, você, corra para Jesus, tenha Deus, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. Deus não se abala, Deus não dorme. Aquele que te guarda não tosquenejará. Glórias a Deus. Assim como Ele esteve com Elias, né? Não é tempo de parar, porque você, de repente você está pensando, não, acho que eu vou parar. Acho que eu vou voltar para o Egito, acho que eu vou desanimar. Acho que eu não vou mais querer servir a Deus. Acho que eu vou ficar em casa. Assim que Elias estava desejando, Elias, se ele pudesse ali, ele sumia. Mas ainda Deus esteve com ele. Olha o que aconteceu. Não é tempo de parar. Lá em 1 Reis, capítulo 19, para nós terminarmos. Capítulo 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Olha só, quando você está lá fraco, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, disse que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ele estava ali, desanimado. O anjo do Senhor chegou ali pela segunda vez, tocou nele e disse: coma, porque muito comprida será o teu caminho. Então, você não vai parar. Deus ainda tem uma obra para realizar na tua vida. De repente você está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. De repente o seu nome não está mais escrito no livro da vida. Mas Jesus diz nessa noite: vinde a mim, venha, porque muito comprido será o teu caminho. Levanta, coma dessa palavra, porque muito comprido será o teu caminho. Deus ainda tem algo para realizar em tua vida. Deus ainda tem algo para realizar em minha vida. Por isso que nós estamos aqui. Então, mais uma vez falando, de repente você está parado, está desanimado. Faz tempo que Deus não ouve mais a tua voz em oração. Parece que está tudo terminado, parece que tudo terminou para você. Mas Jesus fala, o anjo do Senhor chegou aqui nessa noite e diz para você: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Deus ainda vai cumprir aquilo que Ele prometeu em tua vida. Basta apenas você dar um passo. Basta apenas você se entregar, reconciliar com Jesus. Porque forte nós não somos, né? O desânimo vem dia a dia, mas a vitória também vem dia a dia. Então, para nós terminarmos, levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Deus tem ainda a promessa a ser cumprida em tua vida. Para de ficar ali reclamando, assim como Elias. Elias se levantou dali e ainda fez muitas coisas para Deus. Você tem muitas coisas ainda para fazer para Deus. Por isso que ainda você está nesse mundo. Em nome de Jesus, amém e amém.